Abre a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, e nós vamos ler o versículo de número 14 por enquanto. Efésios 3, 14. Amém? E Paulo diz assim: e por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Repete comigo: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Quiete seu coração, sua alma, os seus pensamentos. Vamos pedir para que Deus possa ministrar coisas profundas no nosso coração, que venham da parte dEle. Porque senão vai ser só mais uma pessoa, um cara, um Zé Dendágua falando aqui na frente. Pai, nós invocamos a Tua presença nesse lugar. Ela já está aqui. Mas pedimos que o Senhor manifeste ela de maneira eficaz no nosso coração e nos leve a um nível de entendimento, de discernimento, de revelação, de conhecimento, de profundidade que nós ainda não chegamos. Libera dos céus a palavra rema do Senhor e possa me usar como um vernáculo do Senhor para falar para a Tua igreja. Que não seja a minha boca, não seja os meus pensamentos, não seja os meus desejos, as minhas atitudes, a minha destreza, nada disso, mas que seja o Senhor falando conosco nessa manhã no nome de Jesus. Que o Senhor possa nos mostrar as coisas celestiais e eternas, aquilo que o Senhor preparou de antemão para nós e que tem separado para nós e que muitas vezes nós não estamos desfrutando, Senhor, porque ainda não compreendemos, não entendemos ou ainda estamos algemados naquilo que tem nos prendido, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa despertar a Tua igreja nessa manhã, despertar parte do corpo do Senhor que se reúne aqui nessa manhã, para que a gente definitivamente, Senhor, possamos viver, experimentar, fazer as coisas que são celestiais e eternas e não as que são terrenas, passageiras e que um dia a traça e a ferrugem vai roubar. Esse é o desejo do meu coração, que o Senhor possa realmente, Senhor, tomar o trono da graça do Senhor e que nos leve para esse lugar chamado esconderijo do Altíssimo, que é onde nós queremos escutar a Tua voz para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, Paulo escreveu para a igreja em Efésios essa carta, né? E foi uma das cartas que ele escreveu na prisão, quando ele estava preso em Roma, além de Filipenses, Colossenses e Filemon. E a carta de Efésios, assim como a carta de Colossenses, é uma carta que tem um cunho de uma espiritualidade muito grande. Paulo fala o tempo inteiro nessas duas cartas sobre coisas espirituais profundas, de entendimento de coisas espirituais, de realidades espirituais. Éfeso era uma cidade, era uma grande cidade, um grande centro, tanto comercial ali na Ásia, político, etc. Era o lugar onde existia uma das grandes maravilhas do mundo, que era o templo da Diana, né? A deusa dos Efésios, Diana dos Efésios. A cidade ela toda se movimentava e vivia de todas as maneiras, política, econômica, social, em torno dessa divindade e das práticas espirituais, muito feiticeiro, muito macumbeiro, muito mágico, tinha coisas acontecendo sobrenaturais ali o tempo inteiro, né? Manifestações poderosas, milagres acontecendo ali. Paulo tinha já passado 2 anos e meio, 3 anos nessa cidade, implantou várias igrejas e quando ele saiu, ele foi embora, né? Ele sabia que algumas coisas muito ruins iam acontecer com ele. Lá em Atos 28 fala esse retorno dele. Ele fala: eu sei o que está me esperando e eu vou encarar muitas coisas. E os caras tentaram inclusive impedir ele dele ir. Ele falou: não, eu sei para onde que eu estou indo, o Espírito está me conduzindo. Ele ficou preso e nessa prisão ele escreveu essas cartas e uma delas foi para Efésios, para a carta dos Efésios. E o tempo todo ele tenta passar para o povo de Éfeso uma realidade espiritual que eles ainda não tinham compreendido.
e que até hoje ele clama, ele ecoa para nós como igreja do Senhor. O entendimento, né, de que todas as coisas que aconteceu durante a história da caminhada, do que Jesus Cristo fez, acometeu, todas as coisas, ali na história, na dimensão da criação, existia um eco que é muito maior e superior que existia e que ecoava na região da espiritualidade dos céus. E ele tenta então instruir para eles isso, e no meio dessa instrução de tudo que ele está falando, ele fala: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Bom, que causa que é essa? É justamente essa causa que ele está falando, da necessidade que nós temos de entender que quando nós entramos, quando nós estamos em Cristo, nós somos chamados para não só tocar, mas habitar no lugar da eternidade, não mais no lugar da criação. Isso é muito doido, né? Falando assim, deixa eu tentar assim, explicar um pouco melhor. Deus é Deus eterno, né? Ele fala de algumas coisas aqui que ele está falando nessa oração. Ele fala, para que nós possamos ser, diante da sua glória, fortalecidos com poder, mediante esse Espírito que foi colocado no homem interior. Então Paulo fala que essa glória do Senhor, esse chamamento do Senhor, essa vida que nós experimentamos agora no Senhor, nos dá a capacitação, nos dá o acesso, nos dá a habitação para nós entrarmos nesse lugar que se chama eternidade com Cristo Jesus. A eternidade não vai começar para nós quando nós morrermos. A eternidade já começou para nós quando nós aceitamos Jesus Cristo e nós entramos na vida de Deus. E eu quero abrir um paralelo. Não é trazer Deus para a nossa história, é levar a nossa história para Deus. Mas existem duas realidades acontecendo ao mesmo tempo: a realidade da criação, da ordem criacional, e a realidade eterna, que é aquilo que não tem tempo, é onde é a habitação de Deus. E eternidade não é algo que não termina, isso é infinito, né? A eternidade não tem começo e não tem fim. A eternidade não é dimensão de tempo. A eternidade é o tempo que não existe do tempo que é fora de tempo. A eternidade não é medida por tempo. A ordem criacional, sim, ela é medida pelo tempo. Então, até nas escrituras sagradas, as duas palavras, elas são muito bem distintas uma das outras. O cronos é o tempo que começou quando Deus estabeleceu e criou todas as coisas. Então, se você for lá no livro de Gênesis, ou se você for no Evangelho de João, quando ele fala, no princípio, o que é o princípio? Começou o tempo. No princípio, começou aqui o tempo. Deus criou os céus e a terra. Esse princípio vai ter fim também. Agora a eternidade está fora disso antes e está fora disso depois. Então na ordem criacional estão todas as coisas que são medidas, os que são passageiras. E nós não somos chamados para viver diante dessas coisas mais. Coisas que a gente pode medir, coisas que a gente pode determinar, coisas que a gente pode dar valor. Então deixa eu te dar um exemplo assim bem... Dia dos Pais está chegando. Né? Então você pode comprar uma carteira bonita para o seu pai, e aí você vai dar de presente para ele. Fala, pai, está aqui uma carteira, um presente que eu comprei para o Senhor. É só uma representação do amor que eu tenho pelo Senhor. A carteira e esse presente está na ordem da criação, porque você pode medir. Tem um tamanho, tem forma, tem validade, mas para representar o amor que eu tenho pelo Senhor é algo eterno. O amor a gente não mede. O amor não tem dimensão. O amor não tem altura, profundidade. Paulo fala isso no final desse versículo, para vocês experimentarem. Qual que é o amor que excede todo o entendimento, que vocês não conseguem experimentar, qual que é a altura, medida, largura, profundidade do amor de Cristo Jesus. Então nós somos chamados para andar nesse lugar chamado eternidade e dispensar a nossa vida agora nesse lugar. Nós temos acesso a esse lugar. Mais um exemplo, por exemplo. Nós falamos aqui agora há pouco. Muitas vezes a gente
faz essas coisas, né? Ah, Senhor, vem por favor, organiza a minha vida. Ó Deus, toma conta dos meus negócios. Ó Senhor, toma conta da minha família. Ó Jesus, senta comigo na minha mesa. Eu fiz essa oração no dia que eu fui tirar a carteira de moto. Tomei pau, inclusive. Ó Senhor, senta comigo aqui na moto. Essa é a oração da ordem criacional. Quando nós tentamos trazer Deus, o Todo-Poderoso, o que está fora de toda a criação, o que não tem medida, para um lugar que tem medida. Deus não vai fazer isso mais. Deus já fez isso na pessoa de Jesus, quando Ele veio na terra. Ele saiu e largou da sua glória e veio para o lugar da criação. Mas Ele não vai fazer isso mais. Então o que é o processo? O processo é o contrário. Nós não chamamos Deus, vem fazer parte dos meus negócios. Não é, Deus me mostra aonde que estão os teus negócios. Não é Deus, vem aqui tomar conta da minha família. Não, é Deus, aqui está a minha família. Não é Deus, venha organizar a minha agenda para mim aqui, fica comigo. Não é Deus, me mostra qual é a sua agenda, que eu quero participar, é das coisas eternas. Deus, senta na motoca comigo e me ajuda. Não, Deus, onde é que é o rolê hoje que eu quero ir? Irmãos, isso faz uma diferença gritante para nós entendermos o que Jesus disse, o que Ele falou quando Ele nos chamou para ter vida em abundância. Vida em abundância não está na ordem da criação. A vida e abundância é um chamado que nós temos de nós sermos transportados e começar desde já, nesse momento, a experimentar a dimensão da eternidade. Isso é a vida e a abundância de Jesus. Oração, culto, celebração. A Isaías falou, esse povo me louva com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Culto, domingo, 10 horas, louvor, bateria, gente cantando, gente pulando, gente chorando. Isso não é errado, tá, pessoal? Não estou falando. Mas isso está na ordem da criação. Você mede, você pega, você vê, você coloca. Adoração verdadeira e genuína que sai do coração. Isaías falou, o coração está longe de mim. Está no nível da eternidade. Ninguém mede. Ela fala assim, a Paulinha hoje está tocando o céu. Está pulando. Alguém mede? Não tem jeito de medir. E a nossa insistência em andar nesse caminho limitado, né, da criação, e esquecendo de tomar conta das coisas celestiais em Cristo Jesus que Ele nos chamou. Se você pegar a carta de Efésios e a carta de Colossenses é o tempo inteiro, porque Ele nos deu acesso a regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Ele é infinitamente poderoso para liberar para você na plenitude dos tempos toda a eternidade, porque nós estamos assentados nas regiões celestes com Cristo Jesus, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e as potestades do mundo das trevas, porque em Cristo Jesus nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu maravilhoso amor. O tempo inteiro Paulo está falando, vocês foram chamados para viver, a partir de agora, a partir do novo nascimento, a partir da comunhão do Espírito, para viverem de acordo com as reis celestiais e eternas e assentar nos lugares celestes com Cristo Jesus. E ele fez essa oração ajoelhando. Por essa causa eu me ponho de joelhos. Paulo estava preso. Eu não sei as condições da cadeia, eu não sei como que ele estava, né? Mas ele teve esse entendimento e ele estava pedindo, suplicando, clamando a Deus para que a igreja tivesse o mesmo entendimento que ele teve.
que era o entendimento que capacitava ele de estar dentro de uma cadeia vivendo, mas sabendo que não era aquele lugar que ele realmente estava, ele já estava vivendo nas regiões celestes com Cristo. E por isso ele fala sempre com tanta ênfase, com tanta vontade, com tanta determinação, e ele fala nesse momento: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Ele estava orando pela igreja, ele estava orando por nós, para que nós pudéssemos entender, né, esse presente de que é já viver na região celeste e eterna com Cristo Jesus. Todo mundo, não sei se sabe, mas Paulo era um judeu, né, criado aos pés de Gamaliel, o mestre da lei, e o judeu não ora ajoelhado, o judeu ora em pé. Os judeus oram em pé. As poucas vezes quando um judeu ora ajoelhado ali está dizendo: olha, não tem mais nada que a gente possa fazer. É uma causa impossível. É uma causa que não tem jeito. Essa oração, não tem outra maneira de ser respondida a não ser que vier uma intervenção do céu. Era assim que os judeus oravam quando ele ajoelhava. Até hoje, né? Porque quando você ajoelha e levanta as mãos, você está dando eu me rendo, não é isso? A nossa cultura ocidental até herdou isso 2000 anos depois. O ladrão vai te assaltar, fala: mãos aos altos. Você levanta e fala o quê? Leva tudo, velho. Não é? Não tem nada que não tem significado, não. O levantar as mãos ao Senhor é: leva, me toma, né? Pega os espojos todos. Então Paulo, ele colocou diante de joelhos, diante do Pai, para orar, para que a gente pudesse ter esse entendimento das realidades espirituais, celestiais, eternas, que já nos foi dada como acesso através do sangue de Jesus. O rompimento do véu, ele nos deu acesso, de habitar com ele. E aí ele continua, né, falando, porque a causa, né, ele já explicou a causa, ele fala por que ele orou, e agora para quê? Para que, ele fala 5 coisas. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. A riqueza da glória de Deus. Você sabe o que é a glória de Deus? A glória de Deus não é um atributo de Deus. Você pode achar que a glória de Deus é um atributo de Deus. A glória de Deus não é um atributo de Deus. Os atributos de Deus são aqueles que Ele possui, que Ele não divide, que não tem como dividir na eternidade. Deus, Ele é pré-existente, Ele não existia, Ele não foi criado, né? É por isso que Ele não existe, Ele é. Quando Moisés perguntou o nome dele, ele falou: quem que era? Ele falou assim: não tem jeito de eu te dar um nome. Nome só existe na ordem criacional. Porque o nome você dá para você distinguir as coisas, para você limitar as coisas. Uma caixa de som não é um púlpito. Uma bandeira não é um microfone. Então você limita as coisas dando nome. Então Deus falou: eu não tenho nome, não tem jeito de você me nomear, porque eu não existo. Eu sou. Fora de mim tudo existe, não tem nada além de mim, fora de mim que não existe, mas eu não existo. E tudo que existe, existe porque um dia não existiu. E também existe porque um dia vai deixar de existir, porque está na ordem da criação. Tem começo e fim. Então, ele falou: eu não existo, eu não tenho nome. Eu não tenho como se me limitar. E os judeus chamaram ele por vários nomes. Abraão, lá no começo da sua caminhada, tinha vários nomes, ele chamou Deus de Eolã, Deus da eternidade. Primeira vez que já Abraão nomeou Deus, ele falou: Deus, eu vou orar para o Eolã capacitar a minha jornada, o Deus da eternidade. Então a glória de Deus não é o atributos de Deus, a glória de Deus são os conjuntos. Os atributos de Deus é pré-existência, onisciência, só Deus pode saber de todas as coisas. Onipresença, só Deus é presente em todas as coisas.
que mais? Onipotência. Todos esses atributos são atributos de Deus, mas Deus tem outros atributos que Ele compartilha com nós. Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus é misericordioso. Esses atributos de Deus não é só os atributos divinos, mas são atributos que eles também compartilham conosco. E os atributos de Deus, tanto os que são só deles, quanto os que eles compartilham de Deus, esse conjunto de coisas todas é que é a glória de Deus, que é a perfeição de Deus, que é essa coisa imensurável, indimensionável. É por isso que nós não podemos nunca entrar na glória de Deus, senão a gente vai explodir. Porque é um lugar que nós não conseguimos entrar com o nosso corpo físico, que nós não podemos perceber com os nossos olhos naturais, que a gente não pode adentrar com as nossas pernas, porque senão a gente ia ser consumido. Mas através do sangue de Jesus, Ele nos deu acesso. Nós podemos, com o penhor do Espírito, é o que Paulo está falando, entrar nesse lugar e partilhar, e experimentar, e viver dessa glória de Deus. Então a primeira coisa que ele está orando é isso: igreja, acorda, tem uma porta aberta, tem um véu rasgado, vocês têm acesso à eternidade, vocês têm acesso às coisas do Senhor, à vida em abundância que está nesse lugar, ao esconderijo do Altíssimo, e vocês precisam de entrar. Mas vocês têm que sair desse lugar, que é a ordem da criação, para que vocês possam entrar nesse lugar celestial. Não é trazer o reino de Deus, é a gente entrar no reino de Deus. Então Paulo falou isso e depois ele continua falando assim: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele usa duas metáforas aqui importantes. Uma da agricultura e uma da construção. Arraigados em amor, né? É quando a planta, as raízes são profundas, né? Então a gente é chamado para ser, mediante a fé, aliançados com Deus, não de uma maneira estável, não de uma maneira mais ou menos, mas arraigados. É quando as raízes elas vão penetrando no solo e aquela planta fica inabalável. E alicerçados, ele usa essas duas palavras, em amor, pela fé, para que vocês possam experimentar isso. E ele fala, e assim, vocês vão compreender com todos os santos, olha, ele chama a gente de santos, né? Santo na região, na ordem da criação, não existe. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Então é nesse lugar, onde a gente é chamado para habitar. E aí eu estava lendo alguns comentários, e essa palavra habitar, ela tem dois significados, dois sentidos, né, no hebraico. Um é o habitar, é aquele cara que é o turista, que ele vai lá, passa, fica um tempo, aproveita, fica assim, depois ele vai embora, ele não pertence àquilo. A propriedade dele não mora ali, ele está de passagem. Não é esse o verbo que o Paulo está usando aqui, quando ele fala habitar. Habitar é aquele cara que foi lá e se estabeleceu ali, e ele mora ali. Ele não sai dali. Ele não arreda o pé dali. Ele fica o tempo todo aliançado pela fé, amor em Cristo Jesus. E ele começa a perceber e a entender essa dimensão, que na verdade é imensurável. Tudo que a gente busca aqui, na ordem da criação, inclusive, é medido. Até as coisas que Deus e os seus atributos são partilhados conosco.
Ele compartilha conosco o seu amor. Então você pode experimentar e viver e buscar o amor da sua esposa. Mas ele é limitado. Porque você vai experimentar o amor da sua esposa dentro da ordem da criação. Tem um tempo de validade. Qual que é? Até que a morte nos separe. Até nosso amor mais gostoso aqui da terra, ele tem data de validade. Estou falando que você não tem que amar as pessoas, não, mas você não pode substituir, irmãos, essa vida de coisas que são passageiras e que dá para você medir com aquilo que é eterno. Eu acho lindo. Cadê o Fernando ali? O curso de jovens, né? Quando uma pessoa fala assim, curso de noivos, curso de jovem. Vai ensinar os jovens como ser jovem. Vamos fazer um curso desse, boa ideia. O noivo ou a noiva que fala assim, eu estou procurando um cara, ou eu estou procurando uma gata que ama Jesus mais do que ele vai me amar. Esse amor é o amor celestial, você toca o céu, o amor por Deus. O terreno é passageiro, é bom, não é ruim não. Oração que toca a eternidade e oração que não toca. Vem quarta-feira aqui que você vai ver. Eu estava ali dentro do quarto, aquela ali. Cadê as irmãs? Estava ali antes do culto começar. Irmão, tem oração que é da ordem da criação. 90% das nossas orações não chega no céu. Desculpa te falar isso. Vamos orar aqui para começar o culto. Olha aí para mim, irmão. O irmão está até conversando com os outros lá. Ora, o pastor falou para você orar. Oh, Senhor nosso Deus, abençoa o culto. É de você jogar isso fora? Não estou falando que é isso. Não é isso que eu estou falando. Essa oração pode despertar alguém, pode ajudar. Mas essa não é a oração que ecoa na eternidade. Lembra do fariseu? O Gustavão falou a vez passada aqui. Gente fina, gente bacana, legal, paga as contas em dia, não trai a mulher, não mente. Jesus falou, vale nada. Coração não toca a eternidade, toca a ordem criacional. Faz coisas legais na ordem criacional. Ajuda os pobres, cuida de pessoas, tem capacitação para produzir uma sociedade melhor, né? Claro, as pessoas que estão... Mas o coração e aquilo que faz não toca o Senhor. Agora, sabe por que eu estou te falando isso tudo aí? Porque está cheio de gente frustrada na igreja, sabe por quê? Porque ainda não entendeu isso. E fica buscando na ordem criacional o que você só vai encontrar na ordem da eternidade. Irmão, se você entregou a sua vida para Jesus, se você recebeu o penhor do Espírito, você só vai encontrar o que você está buscando na região celestial em Cristo Jesus. Não fui eu que falei isso, foi Jesus Cristo, Paulo, Pedro, Tiago, os apóstolos, aqueles caras que viveram as maiores experiências de fé, para poder falar isso. Existe um lugar, mesmo morando nessa terra, mesmo morando nesse tanto de problema, existe um lugar, um esconderijo de Deus que nós podemos entrar, nós temos acesso pelo sangue de Jesus, e é lá que nós devemos entrar e ficar e trabalhar e viver. Não é tentar trazer Deus para cá, é a gente ir para lá. Deus já veio aqui através do seu Filho Jesus, e nós matamos Ele. É nesse lugar, é nessa posição que a gente tem que entrar para nós experimentarmos a vida, a abundância de Deus. É por isso que Paulo falou, essas leves momentâneas tribulações, pega lá na prateleira que tem lá, válido até acabar. Vai ter um dia que vai terminar. E a gente quer achar isso aqui. Irmãos, a Bíblia fala que o príncipe desse mundo é Satanás. Jesus falou. Olha, eu vou contar isso para vocês depois, eu tenho umas coisas para contar, mas eu vou vazar, porque o príncipe desse mundo está chegando e não tem nada com ele.
A ordem criacional foi invadida pelo mal quando nós demos acesso a Satanás. Quem governa essa bagunça aqui é Ele. Deus governa nas regiões celestiais, que é eterna. Por isso que uma hora isso vai acabar. Nós fomos escolhidos antes. O nosso nome foi anotado antes, porque era uma outra dimensão, um outro lugar, e nós podemos ir nesse lugar. A ordem da eternidade é um lugar diferente. É por isso que se você estivesse lá no tempo de Jesus, né, a crucificação lá no Calvário, aquilo ali foi um evento que aconteceu na ordem da criação. Se você estivesse lá, você ia ver começo, meio e fim, enterrando, ressuscitando. Aquilo tudo ali aconteceu num espaço de tempo de uma história que estava escrito por Deus na ordem da criação. Mas no céu, o Cordeiro de Deus foi sacrificado quando? Antes da fundação do mundo. Dá para você entender disso? Não é que é um lugar diferente que tocou a eternidade e o céu. Não foi ali no Calvário. Ali no Calvário foi um evento histórico. Era Jesus tocando o céu com o seu amor que estava ali dentro dele. Que ele estava olhando para aquelas pessoas, a ordem criacional, os assassinos dele. E ali esbanjava virtude eterna. Amor. Misericórdia, compaixão. Pai, perdoa. Eles estão vivendo nesse tempo ainda da criação. Ô Jesus, me fala uma coisa aqui, que quando você ficar no seu reino, dá para me sentar do seu lado direito? Pô, velho, vacilão. Vacilão. Você quer sentar do lado de um reino terreno? Pilatos chegou para Jesus, tu és rei mesmo? Sou. Você está perguntando isso do você ou dos baba-ovo que você está protegendo? Eu sou, mas o meu reino não é daqui não, velho. O meu reino é eterno, o seu acaba daqui a pouco. A hora vai ter um câncer aí, vai ser atropelado por uma carroça. Fica na sua que você vai morrer. Não estou preocupado com isso não, isso vai demorar 2 anos, 10 anos, para passar 20 anos. O meu reino não é daqui não. Se o meu reino fosse daqui, os meus súditos vinham aqui me defender, me bater, eu sei, fazer uma rebelião. O meu reino não é daqui. Então a gente precisa aprender a isso, pessoal. E eu acho sensacional, olha o que Paulo fala, porque isso aqui parece impossível, né? Parece impossível. Não, isso é loucura, mas parece loucura mesmo. E aí ele fala, justamente porque ele sabe que é muito doido e que eles iam achar que ele está insano, talvez na cadeia, né? Já perdeu as suas faculdades mentais. E aí ele fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Presta atenção no 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por toda a eternidade, ou por todas as gerações, ou para sempre, depende da sua versão. Para sempre, amém. Fechou a conta. Isso é impossível. Não é impossível mesmo, mas aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Quando? Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Se eu me preocupar com as coisas aqui dessa terra, eu sou o quê? O Paulo falou. Sem prazo de validade. Até o dinheiro, irmão. E se a gente não entender esse lugar e esse Deus que a gente serve, nós vamos trocar o ídolo do nosso coração. Não existe um coração que não adora alguma coisa. Falsos Deuses, do Timothy Keller. Lê esse livro. Esse livro é sensacional. Falsos Deuses, do Timothy Keller. Nós nascemos para ser adoradores. Não tem jeito de você tirar Deus do seu coração e falar, agora eu vou ficar assim, não. Se você vai tirar Deus do seu coração, você vai adorar outro Deus.
Se você estiver frustrado com Deus porque Deus deixou seu cachorrinho morrer atropelado e você abandona Deus por causa disso, não faça isso não, porque você vai achar outro Deus. Não tem jeito do seu coração ficar sem um ídolo. É impossível para o ser humano. Então você vai abandonar a mão de um Deus bondoso, misericordioso, amoroso, Criador do céu, da terra, de tudo que existe e que há, porque você ainda não compreendeu o que Ele fez, para abraçar um Deus que é mau de verdade. Que tirando Deus, Criador do céu e da terra, que está na verdade, todos os outros, eles vão te cobrar depois. A conta vai chegar. Jesus falou sobre o dinheiro, que é um grande ídolo. Foi a única coisa que Jesus comparou com Deus. Falou, é um senhor. Chamou o dinheiro de senhor. Ele vai te governar, toma cuidado. Não dá para você servir dois. Ou você serve um e aborrece o outro, ou aborrece um e serve o outro. O dinheiro é limitado. Até o Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, tem um... Tem um monte de coisa que é impossível você resolver com a quantidade de dinheiro que ele tem, sei lá quantos bilhões de dólares. Mas não resolve. Não adianta. Então a ordem da criação é essa. Pode ser medido. Nós não fomos chamados para viver aqui. Pode ser determinado, pode ser nomeado. Pode ser concluído, pode ser entendido. A ordem criacional a gente entende. O céu a gente não entende. O céu é um lugar muito doido, velho. Pois o evangelho é loucura, né? O evangelho é muito doido, brother. Cadê o Lucão? Não está aí não, né? Eu estava naquela sala ali. Cadê a Alessandra Gervásio? Está aí? Eu estava aqui mais cedo. Vi ela na terça. Foi. Conversa com a Alessandra Gervásio, 20 minutos. Eu falei, gente, essa mulher é insana. Fala cada coisa. Minha sogra. Paulinha. Um monte de gente. Pastora Raik, às vezes. Gustavão. Assim, gente, de onde que essa pessoa tirou isso, brother? Deus mostrou para ela. Olha para a vida dos profetas, os homens grandes de Deus. Os caras fazem as coisas que você olha e fala, cara, se fosse no nosso dia hoje, Isaías andou pelado lá. Davi entrou dançando. É insano. E a esse lugar nós somos chamados para viver, para experimentar essa vida abundante do Senhor. Mas nós temos que tirar o pé da ordem da criação, do lugar determinado, tem princípio, tem meio, tem fim, tem organização, tem coisa certinha, tem começo, hora, pôr na agenda, vou fazer assim, vou fazer assado. Tem que sair desse lugar. E entrar nesse esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Entregar, sentar. Ah, Senhor, senta aqui na nossa mesa. Não, é muito diferente você chamar Jesus para sentar na sua mesa e você sentar na mesa dele. Quando o Senhor chama você para comer na minha casa, é eu que vou escolher a comida. É eu que vou pôr os pratos, é eu que vou arrumar a mesa, é eu que vou determinar, é eu que vou fazer, vou programar. Sou eu. Eu posso te convidar, é uma bênção. Vem, Jesus, senta aqui. Ah, beleza, eu vou sentar. Mas você está na ordem da criação. Sua mesa tem limite. Sua comida tem limite. Seus pensamentos têm limite, tudo seu tem limite. Agora é Jesus que chama a gente para sentar na mesa dele. Aí na mesa dele é eterna. Não tem dimensão. O pão não é o pão que só sacia a fome, é o pão da vida. O vinho é a presença do Espírito, é tudo eterno. Então é a gente entrar na vida com Deus. Deus não está do nosso lado. Desculpa te falar isso. Deus não está do seu lado. Deus nunca esteve do lado de Israel. Sabia disso? Ele escolheu Israel e chamou Israel para estar do lado dele, para que pudesse ser luz para as nações. Deus nunca esteve dos lados dos seus discípulos. Ele chamou os seus discípulos. Me segue. Ele nunca falou, deixa eu ir com vocês. Eu vou ensinar para vocês umas coisas legais no caminho. Não, me segue. Então Deus nunca teve lado de ninguém. Lá no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 15, você vai ver, Josué estava no meio da sua maior batalha para tomar Jericó. E ele viu Jesus na frente e falou assim, que soldado louco é esse aqui? Vai arrebentar todo mundo. Você está do lado de quem? Do nosso ou do lado deles? Eu falei, estou do lado de ninguém, velho. Tem lado não. Você está louco? Não viaja não, eu não estou do lado de ninguém. Eu estou do lado do Deus Altíssimo, Eterno, Senhor dos Exércitos. O anjo falou para o Josué.
Então Deus não está do lado de ninguém, Deus está chamando todo mundo para ir para o lado dele. Você consegue perceber a diferença que existe isso aí, para você ter uma vida cristã, uma vida abundante, para você entender os desígnios, os caminhos, os propósitos, o que Deus tem para a sua vida, chamado, ministério, casamento, tudo. É Ele que está pilotando a motoca. Você está no banco de passageiro. Não tenta tomar o lugar e falar, não, Senhor, vai me dando as dicas aí, como é que é? Põe primeiro, agora arranca, olha para os dois lados. Vai tomar pau, tomou mesmo, né? Nós somos chamados, irmãos, para viver já na eternidade, para tocar as coisas do céu. E eu vou te falar um negócio, não vai melhorar nada não. Nessa ordem que nós estamos aqui da criação, o pau vai comer e vai piorar. E se você não tiver e não souber aonde que você entra nesse lugar lá, você vai penar se você não ficar, né? Deus me livre. É a Bíblia que fala. Até alguns que já estavam aí no caminho vão ficar para trás. Então nós somos chamados para viver na eternidade. Por quê? Porque nós já somos eternos. A nossa cidadania já não é aqui mais, é celestial. Nós estamos aqui é de passagem, a nossa casa não é aqui, o nosso reino não é aqui, o nosso lugar não é aqui. Por que nós vamos ficar insistindo, né? Arrumar tanta coisa. É a mesma coisa você pegar um apartamento que você não é dono, você vai gastar o seu dinheiro todo reformando lá para deixar para o dono do seu apartamento, você não sabe que daqui a um ano você vai mudar de cidade. Doesn't make any sense, né? Não faz sentido. Não despenda o seu tempo, a sua energia, a sua vida, a sua família, os seus projetos, seus sonhos, nada para produzir aquilo que é passageiro, que a traça vai levar, nada. Leito de hospital, povo com diagnóstico de morte já próximo. Pô, velho, isso é pesquisa, não é nem crente, não. Todo mundo que está no leito de morte morrendo, fala, o que você arrepende na sua vida? Você vai ver que é só as coisas que Deus compartilha conosco. Ah, eu devia ter trabalhado mais. Não, ninguém fala isso. Ah, devia ter, não. Ah, cara, acho que eu devia ter gastado mais tempo tocando o coração do meu filho. Dava tanto presente para ele, dava tanta coisa, mas era ausente. Dar presente para a filha é na ordem criacional, sentar para brincar, dar beijo, abraçar, é a ordem eterna. Pai, mãe, né? Dar um anel para sua esposa, é bacana, é legal, é bonito, isso é da ordem criacional. Sentar com ela, chorar, orar, isso é eterno. As nossas orações, ah, Deus, blá, blá, já viu, tem essas orações? Tem oração para comer, tem oração para abrir culto, tem oração, e a gente, até as palavras a gente vai repetindo, e glória a Deus, é bom, não é ruim não. Mas é aquela oração que a Ana fez ali, que como é que chamava o sacerdote? Fugiu. Eli falou, você está chapada, velho? Para de tomar gola, hein? Você está bêbada desse aí, chorando? Não, ela estava... Aí a Bíblia fala lá em 1 Samuel 12, alguma coisa, eu não sei. Ana mexia os seus lábios. Eli não escutava uma voz, um som que ela fazia, mas ela estava ali, derramando a sua alma diante do Senhor. Isso é oração que chega no céu. Isso é oração que chega no céu. Isso é oração na região celestial, na eternidade, que ecoa na eternidade. Então Deus não vai medir, já veio, né? Já veio. E foi um pequeno, graças a Deus pela salvação, mas foi um pequeno desastre, né? Eu escutei já vou encerrar, eu escutei uma analogia sensacional, falando sobre a vinda de Jesus. Eu achei isso sensacional. Jesus, o verbo se tornando carne, Deus abrindo mão disso, dessa glória da eternidade para vir aqui, né? Então ele fala assim, é tipo um cara que tem um viveiro, né? E o viveiro é cheio dos passarinhos, coisa mais linda do mundo. E esse cara, ele alimenta os passarinhos, ele nutre os passarinhos, ele cuida dos passarinhos, o passarinho fica doente, ele põe remédio, ele cuida, ele dedica a sua vida inteira por amor àqueles passarinhos. Tudo que ele fez é para os passarinhos, é maravilhoso. É Deus cuidando de nós.
Aí ele vai abrir a gaiola para entrar dentro, para viver os passarinhos saem tudo vazado. Igual quando você entra para pegar uma galinha, já viu? Morre de medo, sai todo mundo correndo. Por quê? Porque a glória, né, do cara é totalmente diferente, velho. Quem que é esse cara? Não tem asa, não tem nada, está entrando aqui dentro do viveiro, que coisa, não tem jeito, os passarinhos saem tudo vazado, morrendo de medo da grandiosidade do cara. É Deus e a gente. A gente vê a glória dele, nós não damos conta. Aí o cara se transforma num passarinho e entra lá dentro para os passarinhos. E aí ele fala, pessoal, vim aqui para salvar vocês, para mostrar. Esse banana é passarinho igual eles, vão comer o pau nesse passarinho novo aí. Foi isso, né? E aí mata o passarinho, sem saber que eles estavam matando o autor da vida. E mesmo assim, ele matou a morte depois para que a gente pudesse ter acesso ao dom dos passarinhos. É lindo, né, pessoal? O evangelho é maravilhoso, né? Quem está fora disso, gente, por essa causa que eu me ponho de joelhos. Por essa causa que eu me coloco de joelhos.